Dá um oi, um olá aí para quem está do seu lado. Se você ainda não viu, dá um bom dia. Isso. Estão todos felizes pelo jeito, hã? Que bom que você veio estar aqui nessa casa, nessa manhã, para a gente juntos adorarmos a Deus e buscarmos a sua presença. Vamos fazer isso nesse momento, através de uma oração. Convido você a fechar seus olhos. Vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos, porque mais um dia nós pudemos amanhecer e as suas misericórdias se renovaram sobre nossas vidas. Muito obrigado pela semana que passou, por essa nova semana que se inicia hoje. Nós temos o prazer e o privilégio de estar na sua casa, adorando ao seu nome, louvando ao Senhor, agradecendo as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, compartilhando das bênçãos com os nossos irmãos e amigos. Então nós somos gratos a Deus, porque nós temos saúde, temos o que comer, o que beber, o que vestir, e a tua palavra diz que realmente o Senhor faria isso por nós todos os dias da nossa vida, estaria conosco e nos sustentando. É por isso que nós te louvamos e te agradecemos pelas bênçãos e pela bênção maior que é a salvação em Jesus Cristo, que é o único motivo por que nós estamos aqui. Te agradecemos por tudo, que o Senhor possa nos abençoar nessa manhã, como igreja, como família, como corpo de Cristo, através dos ensinamentos, da adoração, do louvor, que em tudo o Senhor seja glorificado e honrado nas nossas vidas. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Salmo 103 diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendiga todo o meu ser, bendiga ao Senhor a minha alma, não esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Vamos cantar isso agora de manhã, sobre as bênçãos de Deus, que a gente não se esqueça. As palmas. É Ele quem perdoa todos os pecados, cura as doenças, renova o meu viver. Ele é bondade, é incomparável, grande em justiça, poderoso Deus. Cante, ó minha alma, ao Senhor, louve ao Senhor todo o meu ser. Cante, ó minha alma, ao Senhor, louve ao Senhor todo o meu ser. É Ele quem perdoa. É Ele quem perdoa todos os pecados, cura as doenças, renova meu viver. Ele é bondade, é incomparável, grande em justiça, poderoso Deus. Cante a minha alma ao Senhor, louve ao Senhor todo o meu ser. Cante a minha alma ao Senhor, louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao eterno Deus e as suas maravilhas. Pra sempre adore o Rei dos Reis em todos os lugares. Louve ao eterno Deus
Amém. Seja assim nessa manhã, em todos os dias da nossa vida, louvando e buscando ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Amém? Os irmãos podem se assentar. Daniel vai distribuir livro para todo mundo agora. Ah, não, é um sorteio. Tá. Bom dia. Espero que todos estejam animados, felizes. Na conferência a gente tem feito um sorteio no começo de cada um. Então, a gente vai fazer agora o sorteio do livro Instruindo o Coração da Criança, tá? Do Tripp. Então, se puder colocar já aí, cada um tem seu número, né? (92). Alguém aí, ou mais próximo? 93. Se o 92 não estiver, não é seu. Não, 92, não? Então. Está procurando quem que é, sou eu de novo. Vamos ficar em pé novamente? Vamos cantar enquanto os irmãos que estão preparados com os seus dízimos e ofertas podem fazer, adorar agora também, através desse ato, o dízimo. Vamos cantar sobre o verbo de Deus que habitou entre nós. Numa cruz ele morreu, meu pecado que era meu, carregou, foi uma prova de amor. Humilhou-se pra morrer, mas a morte ele venceu. Deu-me vida do pecado, me livrou. E agora eu sou livre.
da paz, te coroamos bem. Te exaltamos, Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos porque nesta manhã tão linda nós podemos estar na tua casa e não há lugar melhor para podermos estar, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos sustenta nas tuas mãos poderosas. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e ofertas que foram trazidas no teu altar, ó Pai. Que eles possam produzir frutos, que os teus servos tenham sabedoria para conduzir e tudo isso que foi arrecadado aqui, ó Senhor. Que o Senhor abençoe esta igreja a cada dia. Continue falando aos nossos corações, ó Pai, que nós possamos servir ao Senhor com alegria de coração. Muito obrigado, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Continua a nos abençoar neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Igreja, vamos se sentar. Pastor Tripp, pastor Devaldo. Primeiro. Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus a todos. Nós estamos desde sexta-feira ouvindo o nosso conferencista, Tripp, que está sendo interpretado aqui pelo Patrick. Vou pedir para que eles já possam vir aqui, enquanto eu vou passando algumas informações para os irmãos. Essa conferência que nós estamos assistindo, participando, ela tem uma condição de participação da Oanse, da nossa igreja, e até ontem à noite, até agora pela manhã, digamos, a Oanse está terminando o seu trabalho, mas a gente está como igreja aqui ouvindo, participando. Hoje à noite também nos dois cultos, às 17 e às 19h30, teremos aqui o nosso conferencista falando a respeito de ídolos do coração. Eu quero agradecer a todos que têm colaborado desde sexta-feira, têm participado com a gente aqui, têm nos ajudado em tudo. Muito obrigado você que participou, trabalhando, servindo, e você que veio também, que está conosco. Eu quero ver aqui quem são as pessoas que visitam a nossa igreja, que não pertencem a nós aqui, mas estão conosco hoje, participando do nosso culto. Fique em pé um momentinho, para a gente saber onde você está. Eu fiquei sabendo que tinha gente até de Brasília, não sei se já voltaram, ou se estão aqui ainda. Brasília, está aqui? Está lá em cima, gente. Olha, eu acho que eles e os demais visitantes merecem uma calorosa salva de palmas aí. Nosso muito obrigado pela presença de vocês nesta manhã. Viu? Pode sentar. Deus abençoe. Só baixar um pouquinho aqui o nosso retorno aqui, viu, Edilson? Irmãos, eu quero também dizer que agora, quarta-feira, nós vamos finalizar a aquisição do terreno aqui da esquina. Nós já finalizamos o contrato, já assinamos o contrato, e por conta do cartório ficar fechado todo esse tempo, é que na quarta-feira finalizaremos lavrando a escritura em nome da igreja, tá bom? Então, uma vitória que Deus nos deu, nossa gratidão ao Senhor por esta bênção, por esta vitória, e a gente então está feliz, né, porque Deus tem nos permitido alongar aqui as nossas tendas, né? Temos agora um novo espaço aí, de repente, no futuro próximo, vamos fazer algo, ainda não decidimos o que propriamente, mas certamente faremos algo que vai valorizar não só a igreja no sentido do seu patrimônio, mas também no sentido do uso deste local, que servirá em muito para o crescimento da igreja. Bem, Patrick está conosco, é o intérprete, e o pastor Tripp está conosco também. Eu quero agradecê-lo, a sua presença, Ted, sua esposa tão amável, e gostaria que eles pudessem se identificar melhor.
yourself. Margie and I are very thankful for the opportunity to be with you this weekend. A Margie e eu ficamos muito agradecidos pela oportunidade de estar com vocês esse fim de semana. And we're very grateful to your pastor and for the hospitality of the church. Também ficamos muito gratos ao seu pastor e à hospitalidade daqui da igreja. I know a lot of people have worked very hard to make this possible. Sei que muitas pessoas trabalharam muito duro para que isso fosse possível. I'm a pastor from Pennsylvania in the United States. Eu sou pastor no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos. And I served a church for 32 years there in Pennsylvania. Eu servi a igreja por 32 anos lá em Pensilvânia. Margie and I have 3 adult children and 9 grandchildren. Margie e eu temos 3 filhos adultos e 9 netos. And we are very blessed because all of our children live within 5 miles of us. Somos muito abençoados porque todos os nossos filhos moram muito perto de onde nós estamos. And so we spend a lot of time together with our family. Então passamos muito tempo juntos em família. And I've been very grateful to have the opportunity to minister to Oanse 2 years ago at the National Conference. Fiquei muito grato de poder ministrar para a Oanse 2 anos atrás na conferência. And we were teaching from the book Shepherding a Child's Heart. E estávamos ensinando do livro Pastoreando o Coração da Criança. And for some of you who have not been able to attend the conference this week, we've been looking at the problem of heart idolatry. Para vocês que ainda não conseguiram participar da conferência dessa semana, o que nós temos tratado é a questão dos ídolos do coração. Because idolatry is the most frequently talked about problem in the Bible. Porque a idolatria é o assunto mais discutido na Bíblia. And really from cover to cover, from Genesis to Revelation, idolatry is a frequent theme. E de fato, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, a idolatria é um tema constante. And of course, even the first commandment addresses the issue of idolatry. Até mesmo o primeiro mandamento lida com a questão de idolatria. You shall have no other gods before me. Não terão outros deuses além de mim. And Luther made the observation that before any commandment is broken, the first commandment we break is the first commandment. E Martinho Lutero fez o comentário que antes que violássemos qualquer lei, nós precisamos violar esse primeiro mandamento. Because breaking any commandment is a reflection of our refusal to live under God's authority. Porque a violação de qualquer mandamento reflete que nós estamos recusando a glorificar a Deus. And of course, many of the problems we have with sin are problems that come from idols in our hearts. E é claro que muitos dos problemas que nós temos do pecado provêm desses ídolos do coração. Many of the difficult sin struggles over which people cannot seem to gain victory are tied to heart idols. E muitos dos conflitos que as pessoas têm ligados ao pecado têm a ver com ídolos do coração. And so identifying idols of the heart and understanding the problem of idolatry is a pathway to gaining victory over these patterns of sin. Então, identificar esses ídolos do coração é o caminho que precisamos trilhar para conquistar esses padrões pecaminosos. Last night we looked at what Christ has done for us to set us free. Ontem à noite nós abordamos o que Jesus Cristo fez por nós para nos libertar. And we looked at the atonement from 3 different points of view. E nós vimos a expiação de 3 pontos de vista diferentes. Christ as our advocate who speaks to the Father in our defense. Vimos Cristo como advogado que vem e nos defende diante de Deus Pai. And Christ is the one who buys us out of slavery and ransoms us with his own blood. E Jesus também é aquele que vem e com o seu próprio sangue nos resgata da escravidão. And Christ is the victor who goes into the field of battle and fights our battles for us and defeats our enemies. E Jesus é aquele vitorioso que entra no campo de batalha em nosso lugar e vence as batalhas por nós. And this morning I want to talk to you about the pursuit of God. E hoje de manhã eu queria falar sobre a ideia de perseguirmos a Deus. About us being people who give ourselves to enthroning God and delighting ourselves in God and God alone. Para que sejamos pessoas que nos deleitamos somente em Deus.
But all the exhortations we will look at this morning are only possible in light of the great work that Christ has done for us in the gospel. Mas todas as exortações que abordaremos hoje são possíveis somente pelo que Jesus e a obra dele na cruz. So the things that we each of us have certain things that we've enthroned that we use to have a sense of well-being and to feel okay. Então, todos nós temos coisas que nós entronizamos e colocamos na nossa vida para ter um senso de bem-estar. And those things are, of course, the reasons for the fights and quarrels that we have in our homes. E essas coisas são justamente a razão pelas contendas, os conflitos que nós temos dentro do lar. Luke 6 says it's out of the abundance of the heart that the mouth speaks. Lucas capítulo 6 diz que é da abundância do coração que a boca fala. And identifying these idols of the heart is incredibly important if we are going to live lives of spiritual vitality. E identificar esses ídolos do coração é de extrema importância se nós vamos ter uma vida vital em Cristo. And one of the reasons for our spiritual defeat is that we're trying to deal with sin on the level of behavior rather than on the level of the heart. Uma das razões que nós experimentamos tanta derrota é porque nós tentamos tratar no nível comportamental aquilo que está acontecendo no nível do coração. It's the problem of trying to dealing with the fruit instead of dealing with the root. É o problema de lidar com o fruto em vez de lidar com a raiz. And you know the sort of thing that happens in our homes. E você sabe as coisas que acontecem nos lares. Someone gets angry and they have a volcanic explosion. E alguém fica zangado e explode que nem vulcão. And lava is splashed all over everybody in the house. Espirrando lava por todas as partes da casa. And even as those things are being said, there's the person who is saying them thinks, I can't believe I'm saying this. E ao mesmo tempo que a pessoa está falando aquelas coisas, aquela pessoa está pensando, eu não acredito que eu estou dizendo isso. And of course you know what comes next. E é claro que você sabe o que segue. You go to the family and you say, please forgive me. Você vai para a família e diz, por favor, me perdoe. I'm sorry, I don't know what came over me. Me desculpa, não sei o que aconteceu comigo. I just haven't been sleeping well. Eu não estava dormindo bem. And I guess I'm a little on edge. Eu acho que só estou um pouco irritado. And I'm sorry. Eu peço desculpas. You're tempted to say, if you wouldn't do that, then I wouldn't get so mad. A tentação é dizer assim, se você não fizesse o que fez, eu não ficaria tão zangado. But of course you know that just turns the apology into an accusation. Mas aí você sabe que a desculpa se torna então uma acusação. And you don't want your family to feel scolded. E você não quer que a família sinta que está sendo repreendida. So you say, I'm sorry, I'll never do that again. Então você fala, desculpa, eu nunca mais farei isso. Why do we repeat the performance again and again? Mas por que então repetimos essa encenação, essa coisa inúmeras vezes? I think it's because we don't deal with the idols of the heart that lie underneath the outburst. Eu creio que é porque nós não lidamos com os ídolos do coração que causaram aquela erupção. We ask forgiveness for the fruit, but we don't deal with the root. Nós pedimos desculpas pelo fruto, mas não lidamos com a raiz. And we'll never solve these problems just on the basis of the fruit. We've got to deal with root issues. Nós nunca vamos lidar com isso de uma forma decisiva no nível de fruto. Temos que lidar com a raiz. That's what Christ talks about in Matthew chapter 23. E é isso que Jesus aborda no capítulo 23 de Mateus. He says, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You clean the outside of the cup and dish, but inside they are full of greed and self-indulgence." Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Jesus says, "You're like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside they're full of dead men's bones and everything unclean." Ele fala que vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e todo tipo de imundície. And then Jesus gets to the need for internal change. E aí Jesus começa a falar sobre a necessidade de uma mudança interna. And it's really descriptive of the need to dethrone the idols of the heart that are within us. E a descrição é muito clara de derrubar os ídolos que estão entronizados em nossa vida. He says, "Blind Pharisee, first clean the inside of the cup,
and then the outside will be clean. Ele diz então, fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato para que o exterior também fique limpo. See, and our temptation is to look at the Christian life as a process of cleaning the outside of the cup. A tendência que temos é ver a vida cristã como a limpeza do exterior do copo. And we keep trying to get ourselves right. E nós sempre tentamos fazer com assim uns acertos em nossa vida. And we study it doing the things that are externally appropriate. E estudamos meios de fazer as coisas que são para o lado de fora, coisas apropriadas. And it's like whitewashing the tomb. E é como se a gente passasse cal no sepulcro. But inside they're full of dead men's bones and all kinds of filthiness. Mas dentro do sepulcro tem todo tipo de imundície e as ossadas. And Jesus tells us what the priority must be for us. E Jesus fala qual deveria ser a nossa prioridade. He says, first clean the inside of the cup. Diz, primeiro limpe o interior do copo. Deal with the idols in the heart. Lide com os ídolos do Deal coração. with the internal things that are wrong. Lide com as coisas internas que são erradas. Because when the inside of the cup is clean, the outside will be clean. Porque quando o interior do copo estiver limpo, a parte exterior também estará. What Christ is observing, his behavior will follow the heart. Ele está observando o fato que o comportamento seguirá no encalço do coração. And I'll give a little list here for the sake of you who were not with us in the conference. Eu vou dar uma lista aqui para vocês que ainda não participaram da conferência. But what are some of the specifics of the filth on the inside of the cup for you and me? Quais são alguns exemplos dessa imundície dentro do copo, do interior do copo, para você e para mim? What are the idols of the heart that, because they are enthroned, have dethroned God? Qual seria um exemplo de um ídolo do coração, de que porque esse ídolo está entronizado, Deus não está no trono? We could think of the desire to be loved, Então poderíamos pensar sobre o desejo de ser amado, or the desire to be respected, ou o desejo de ser respeitado, or the desire to speak and be taken seriously, ou o desejo de falar e ser levado a sério, or the desire not to have our expectations disappointed, ou o desejo de não ter as nossas expectativas frustradas, or the desire to accomplish our goals without interference from others, o desejo de cumprir metas sem a interferência de outras pessoas, or desire simply for ease and comfort, ou o desejo simplesmente de ter uma vida boa e confortável. or we could think of things like possessions, Podemos pensar de posses, or pride in performance, ou também de orgulho ou de desempenho, or fitness and health, ou saúde física, or power and influence. ou poder e influência. And all these things are control of the people in our world. E tudo isso tem tudo a ver também com o controle das pessoas em nosso mundo. And all these things are things that are the idols of the heart. E todas essas coisas refletem ídolos do coração. And each of us needs to think, what are the idols of the heart for me? E cada de nós precisa considerar quais seriam os ídolos do coração na minha vida. What are the things that have the capacity to make me feel anxious? Quais são as coisas que têm a capacidade de me fazer ansioso, Or to fill me with fear? ou de me encher de temor, Or to make me angry? ou de me fazer irado, Or to motivate me to work hard? ou me incentivar a trabalhar arduamente? Because the things that answer those questions are often the things that are the idols of the heart. Porque muitas vezes as respostas a essas perguntas refletem os ídolos do coração. What are the things inside that push me and pull me? Quais são as coisas no meu coração que me impulsionam ou me puxam? You see, those idols of the heart must be displaced by more compelling desires. Esses ídolos do coração precisam ser removidos e substituídos por algo melhor. Thomas Chalmers was a well-known Scottish preacher, O Thomas Chalmers era pregador escocês bem conhecido. and he preached a famous sermon entitled The Expulsive Power of New Affections. E ele pregou uma mensagem muito conhecida sobre o poder o poder expulsivo de uma nova afeição. And in the sermon he says the only way that we lose interest in something is as it's replaced with something
with a new interest. E ele falava que a única forma de termos o poder de expulsar algo da nossa vida é de repor com algo novo, um novo interesse. Things are displaced as they're replaced with something that is more fascinating and more enchanting to us. Coisas saem da nossa vida à medida que nós achamos outras coisas que nos fascinam ainda mais para repor aqueles outros interesses. So as we think about setting our hearts free from idols, Quando pensamos sobre essa ideia de ter um coração livre de ídolos, it's not enough just to be aware of those struggles with idols. não é o suficiente simplesmente estar ciente dessas lutas. It's not enough just to scold your conscience. Não é o suficiente simplesmente repreender a sua consciência. But transformation happens as we find Christ to be more desirable and more glorious than anything else. Mas a transformação acontece quando nós vemos em Cristo algo mais desejável e glorioso do que os ídolos. And I want to look with you at Philippians chapter 3, verses 7 through 11. Queria olhar aqui com vocês em Filipenses capítulo 3, dos versos 7 a 11. And see how being captivated by Christ transformed the life of the Apostle Paul. Eu quero demonstrar como ser cativo de Jesus Cristo transformou a vida do apóstolo Paulo. Because this passage is descriptive of ways that his life was changed by the power and grace of the gospel. Porque esse texto de Filipenses 3 demonstra como a vida de Paulo foi transformada pelo poder do Evangelho. There were things that he once boasted in. Haviam coisas que ele antes se ostentava em dizer. There were things in which he found great joy and great satisfaction. Haviam coisas nas quais ele encontrava grande satisfação e alegria. And they were completely changed. E essas coisas foram completamente mudadas. His life was completely reset by the grace of the gospel. A vida dele foi completamente reiniciada pelo Evangelho. The things that he thought would bring him life. As coisas que ele achava antes que trariam a vida para ele. The things that he set his affection on and organized life around. As coisas nas quais ele colocou as suas afeições e construiu a sua vida em volta. The things he thought would produce happiness and joy for him. As coisas que ele achava que trariam alegria para ele. Now he looks at them and he says they're all unattractive now. E ele olha para todas essas coisas e diz: tudo isso não me atrai. In fact, they're like refuse compared to the surpassing joy of knowing Christ. Ele diz, de fato, eles são como esterco quando comparados com a alegria que tenho em Cristo. Now what you notice in this passage, he outlines the things where he had once found delight. Ele até traça um esboço aqui das coisas nas quais ele encontrava o seu prazer. And 4 of them were matters of his family background and his heritage. 4 dessas coisas tinham a ver com a sua ascendência, o seu legado em família. He was circumcised on the 8th day. Ele foi circuncidado ao 8º dia. He was of the people of Israel. Ele pertencia ao povo de Israel. He was of the tribe of Benjamin. Ele pertencia à tribo de Benjamim. He was a Hebrew of the Hebrews. Ele era hebreu dos hebreus. And apparently Paul was like us. Aparentemente Paulo era muito parecido conosco. There were things in his background that were a matter of family and home that he had been born into. Haviam coisas no seu histórico ligados à família e o lar para a qual ele nasceu. And these were things in which he took pride and found confidence. Eram coisas nas quais ele encontrava uma confiança e um orgulho. He felt a cut above other people because of these things. E ele se sentia acima das outras pessoas por causa dessas coisas. They were life-shaping things. Eram elementos que moldavam a sua vida. They gave him a sense of confidence and fulfillment in something other than Jesus Christ. Davam a ele um senso de realização e sentido de vida além de Jesus Cristo em sua vida. There are 3 more things in this list that were not just matters of personal background. Mas tem mais 3 coisas que ele fala que não tinham a ver com esse histórico da vida. These were things that reflected his personal accomplishments. Eram coisas que refletiam as suas realizações pessoais. He says in regard to the law, he was a Pharisee. Ele diz que em respeito à lei ele era um fariseu. Now the Pharisees were a sect who were known for strict adherence to the law of God.
Os fariseus eram uma facção dos judeus que eram conhecidos pelo seu cumprimento rígido da lei. The Pharisees reduced the law of God to things that were doable and keepable standards. Os fariseus reduziram a lei de Deus a coisas pequenas, factíveis. And at many points they even went beyond what the law of God required. E em muitos lugares eles iam até a uma obediência além da lei. Regarding zeal in Judaism, the Apostle Paul had proved himself. E no que diz respeito ao zelo do judaísmo dele, Paulo disse que ele já havia se provado. Remember how he was an aggressive persecutor of the church. Ele era um perseguidor assíduo da igreja. In terms of human righteousness, he was faultless. E ele diz que em termos de retidão humana, ele era irrepreensível. These were the things in which the Apostle Paul found great joy. São nessas coisas que Paulo encontrava grande alegria. They were the things that made him feel good about himself. São aquelas coisas das quais ele podia se sentir bem. And you and I would have a different list. E nós então, você e eu, teríamos uma lista diferente. But each of us could ask, what are those things that I organize my life around? Mas nós poderíamos perguntar, fazer a pergunta, quais são as coisas em volta dos quais nós temos construído a nossa vida? What would be the top 7 things for me? Quais seriam as 7 coisas no topo da minha lista? Where do I try to draw meaning and find my greatest joy? Onde eu encontro significado ou a minha maior alegria? What charms me? What captivates me the most? O que me atrai, o que me cativa mais? What glitters in my world? What shines most brightly? O que brilha, o que centelha na minha vida? See, the question before us is this. A pergunta que temos diante de nós é a seguinte: How is it that the things in which Paul had found such joy and delight became like refuse to him? Como então essas coisas nas quais Paulo se deleitava tanto se tornaram esterco diante dos seus olhos? We can't imagine that he just woke up one day and decided that all those things that had excited him suddenly were disinteresting. Não podemos imaginar que de repente ele acordou e do nada ele pensou que tudo aquilo que ele valorizava agora não era importante. Because that's not the way change takes place for us. Porque não é assim que a transformação acontece na nossa vida. In fact, our refuse will still smell sweet to us. De fato, o esterco em nossa vida ainda terá um bom cheiro para nós. It will still look good to us. Terá uma aparência boa para nós. There'll still be those things that bring us some measure of satisfaction. Ainda terão uma certa medida de satisfação nessas coisas. And we'll work for those things. E nós ainda trabalharemos para ter essas coisas. E valorizaremos essas coisas. E acharemos satisfação nelas. Lutaremos por elas a todo custo. E nós justificaremos essas coisas de toda maneira possível. Há somente uma maneira que essas coisas podem soltar a garra que elas têm em nossa vida. The idols of the heart are broken and dethroned as we enthrone Jesus Christ. A única maneira de derrubar e tirar do trono essas coisas é se nós entronizarmos Jesus Cristo. It's for us to see the surpassing value of Christ above all things. É quando nós vemos então esse valor insuperável de Cristo diante de nós. That's what Paul says in this passage. E é isso que Paulo diz nesse texto. He found Christ to be fascinating. Ele viu e ele ficou fascinado com Jesus. He was delighted and drawn into the wonder and the greatness of Christ. Ele ficou admirado e foi atraído à grandeza de Jesus Cristo. And he concluded that Christ was more glorious and more desirable than anything else he had ever organized his life around. E ele concluiu que Jesus era mais maravilhoso e glorioso do que qualquer outra coisa que ele tinha construído a sua vida. Now, before we look at this more fully in the life of the Apostle Paul, I want for us to think about Moses in Hebrews chapter 11. Então, antes de terminarmos isso com o apóstolo Paulo, eu quero observar Moisés em Hebreus capítulo 11. Because this is another example of someone
who got a hold of Christ and the surpassing value of Christ. Que isso é um exemplo de outra pessoa que entendeu Jesus Cristo e o valor grandioso de Cristo. You remember Moses was the child of Pharaoh's daughter. Se lembra que Moisés foi o filho da filha de Faraó? He had wealth and status that we can only imagine. E ele tinha status e riqueza maior do que nós podemos imaginar. He was part of the royal family. E ele fazia parte da família real. There was the prestige that came from having a life of privilege. Havia um prestígio de fazer parte dessa família privilegiada. He had unimagined opportunities for sensual enjoyment. Ele tinha oportunidades inimagináveis de prazer sensual. He experienced a life of luxury. Ele tinha uma vida de grande luxo. He was in a position of power and influence. Ele estava numa posição de poder e influência. He had comforts and servants that he could just beckon with a signal. Ele tinha confortos e servos que ele podia chamar simplesmente com o dedo. And Moses was not ignorant or naive. E Moisés não era ignorante nem ingênuo. He understood the cost of following Christ. Ele entendia o custo de seguir a Cristo. And he knew that he would not only lose all that he had enjoyed, Ele sabia que não somente perderia tudo que ele tinha prazer, but he would be subjected to mistreatment. mas ele também seria maltratado, He would be humiliated. seria humilhado, He would be disgraced and shamed. ele seria envergonhado And he would face endless persecution. e ele teria grande perseguição. Why did he turn away? Por que então ele virou as costas a tudo aquilo? How can you and I turn away? Como nós podemos virar as costas para as coisas em nossa vida? He looked squarely at those pleasures that sin offered, Ele olhou diretamente aos prazeres que o pecado oferecia and he made a judgment, a value judgment. e ele fez um julgamento de valor. He regarded disgrace for the sake of Christ as of greater value than those idols of the heart. Ele considerou a desgraça por Cristo de ser de maior valor do que aqueles confortos que He ele says tinha. there's something that has greater value than any of those pleasures. Tem algo que tem um valor maior do que qualquer um desses prazeres. These are pleasures that will only endure for time. Esses prazeres são uma coisa que só durarão um pouco tempo. But I want the pleasures that will endure for eternity. Mas eu quero aqueles prazeres que durarão para a eternidade. And I choose the one who delights me not only in this life, but who will delight me forever and ever. Eu escolho então aquele que me dá prazer não somente nessa vida, mas para todo sempre. I choose pleasures that are pleasures forever. Eu escolho os prazeres que são prazeres para sempre. He saw the one who was invisible. Ele viu aquele que é invisível. He saw his beauty. Ele viu a beleza dele. He saw his splendor and his radiance. Ele viu a beleza e o esplendor He dele. saw the glory and goodness of Christ. Ele viu a glória e a bondade de And he Cristo. determined that is infinitely more valuable and more fulfilling than anything that Egypt has to offer. E determinou que aquilo era infinitamente mais valioso e desejável do que qualquer coisa no Egito. He saw the surpassing greatness of Christ. Ele viu a grandeza insuperável de Cristo. To borrow some phrases from Psalm 145, Para assim tomar emprestado algumas frases de Salmo 145, he saw that Christ was most worthy of praise. ele viu que Jesus era mais digno de louvor. He saw the glorious splendor of Christ's majesty. Ele viu o esplendor e a glória da He was majestade de amazed Cristo. by his wonderful works. E ele ficou admirado com as obras maravilhosas dele. He found his righteousness to be a cause of great joy. Ele viu a sua justiça, retidão como motivo de grande He alegria. was dazzled by the brilliance of Christ's goodness. E ele ficou assim maravilhado com a beleza de Cristo. He looked at the glories of Christ
Ele viu as glórias de Cristo. And knowing Christ both in this life and in the life to come. E conhecendo a Cristo não só nessa vida, mas na vida por vir. And he made a value judgment. E ele fez uma decisão de valor. That Christ is of greater value than anything that Egypt has to offer. Que Cristo é mais valioso, é de maior valor do que qualquer coisa que o Egito tenha para He oferecer. made a very careful, informed, calculated decision. E ele fez uma decisão informada, muito calculada. He determined that everything Egypt had to offer was like refuse compared to the surpassing knowledge of Christ. Ele decidiu que tudo que o Egito tinha para oferecer era esterco comparado com o que Jesus Cristo oferecia. Why would I want fleeting pleasures when everlasting pleasures are mine? Por que eu vou querer prazeres passageiros quando prazeres eternos estão ao meu dispor? And that's exactly the transaction that Paul describes for us in Philippians chapter 3. É justamente essa transação que Paulo descreve para nós em Filipenses capítulo 3. The idols of the heart are just counterfeit pleasures. Os ídolos do coração são prazeres fajutos. They're things that fraudulently offer us joy, but they cannot satisfy. São coisas fraudulentas que oferecem alegria, mas não podem satisfazer. And any good things that we crave in a way that God has forbidden, Qualquer coisa que nós ansiamos em ter, que Deus proibiu, those things won't suddenly lose their capacity to glitter. e essas coisas não vão de um minuto para o outro perder o seu poder de brilhar em nossos They olhos. don't magically become distasteful to us. Não vão num passe de mágica simplesmente nos dar desgosto. Transformation in us occurs as we see Christ as eminently more valuable than anything else. A transformação verdadeira acontece quando vemos Cristo como mais valioso do que qualquer outra coisa. When our hearts are charmed by greater delights than those idols of the heart that we think will satisfy. Quando os nossos olhos brilham com coisas que são muito assim mais satisfatórias do que os ídolos que nós temos. When we become persuaded that Christ is all I need. Quando realmente estamos convencidos que Cristo é somente o que eu preciso. If I have him, I have life. Se eu tenho a Cristo, eu tenho a vida. I don't need possessions in order to have life. Eu não preciso de posses para ter vida. I don't need control over people in order to have life. Não preciso de controle para ter vida. I don't even need fitness and health in order to have life. Eu não preciso de saúde física para ter vida. Christ is of greater value than all those other things I can give myself to. Jesus é de maior valor do que qualquer outra coisa que eu possa me entregar. See, just giving something up for a while won't break its stranglehold on you. Só de abandonar alguma coisa por um tempo não vai libertar você da escravidão daquela coisa. I spoke to a man who was in a 30-day drug rehabilitation program. Eu falei com um homem que estava num programa de 30 dias de reabilitação, né, do uso de substâncias. And I said to him, what was that like for you? E eu perguntei para ele, como foi a sua experiência? He said, well, I knew that in 30 days the program would be over. Eu sabia que em 30 dias o programa acabaria. And I would return to doing what I had been doing all along. E eu voltaria a fazer o que eu estava fazendo todo aquele tempo. See, just saying no is not enough. Simplesmente dizer não é suficiente. Just saying no because you're convinced it'll have bad effects on your life will never last. Só dizer não porque você está convencido de que algo terá um efeito negativo em sua vida não é suficiente. Saying no because your parents have convinced you of it will never last. Dizer não só porque os seus pais te convenceram de alguma coisa não é uma coisa duradoura. Sin is unrelenting. Porque o pecado, ele é implacável. And those passions and pleasures will play on your mind. E aquelas paixões e aqueles desejos, prazeres vão continuamente lutar com a sua mente. You may say no for the moment, but you will lose your resolve. Mas você pode até dizer não neste momento, mas você eventualmente perderá a batalha. You'll find a way to rationalize and to justify your indulgence. Você chegará num ponto em que você vai justificar e você vai racionalizar a sua escolha de fazer. But see, delighting in God
is the greatest hedge you can ever have against sin. Mas o deleite em Deus, no prazer de Deus, é a maior muralha, cerca que você pode construir em volta da sua vida. Persuaded within our hearts that Christ is all I need. De estar convencido em nosso coração de que Jesus Cristo é somente o que eu preciso. Christ is glorious beyond all things. Que Cristo é glorioso acima de todas as coisas. The pleasures of knowing Him are the pleasures that will make me truly live. E os prazeres de conhecê-lo são os prazeres que me farão viver verdadeiramente. You see, that's the route to true holiness. Isso é a rota, o caminho para a santidade verdadeira. Because God is so concerned with your everlasting happiness that He has given you the one thing in the world that can make you happy. Deus está tão preocupado com a sua alegria que Ele lhe deu a única coisa que pode verdadeiramente o fazer feliz. Do you know what that is? Sabe o que é? He's given you Himself. Ele deu a nós de si mesmo. What could God give you that would more greatly prove His love for you than that? O que poderia provar o amor de Deus além disso, Ele mesmo? See, God's determination is to give us Himself. Deus determinou que Ele daria dele mesmo para nós. And to produce in us such great joy in Him that we can't help telling others of His glory and goodness. E de produzir em nós uma alegria tão grande nele que nós não temos uma escolha além de falar disso para as outras pessoas. Because all sin is the idolatry of believing that something other than Jesus Christ will bring me happiness. Porque o pecado da idolatria é acreditar que qualquer outra coisa trará alegria à minha vida além de Jesus Cristo. And the only way to break the stranglehold of those idols of the heart is to delight ourselves in the glories of Christ. E a única forma de quebrar a escravidão desses ídolos do coração é de achar a nossa glória em Cristo. And the Apostle Paul in this passage looked at all the things in which he had taken pride. Então o apóstolo Paulo nesse texto olha para todas as coisas que lhe davam orgulho. All the things that had given him a sense of well-being and a sense of joy. Todas as coisas que davam a ele um sentido de bem-estar e de alegria. These were the things he had lived for. Essas coisas eram as coisas que davam sentido à vida dele. And he turned his back on them. E ele virou as costas And para he essas said, coisas. they're like refuse. E falou delas que eram como esterco. In comparison to the dazzling glory of Christ. Comparado com a gloriosa glória de He Cristo. saw Christ and Christ's glory. Ele olhou para Cristo e viu a sua glória. And he saw he was so overwhelmed with the glories of Christ. He said, this stuff I've lived for, it's nothing, it's like refuse. E ele ficou tão admirado com a glória de Cristo que quando ele olhava para essas coisas ele falava, isso é como esterco para mim. Notice how this passage makes this so clear. E vejam como esse texto faz muito nítido esse retrato. In Philippians 3:7, he says, whatever was to my profit, I now count loss for the sake of Christ. Ele diz, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. When I first met Margie, my wife, there were pastimes and pursuits that I walked away from. Quando eu conheci a Margie, a minha esposa, pela primeira vez, haviam coisas que eu fazia para passar o tempo que eu abandonei. It wasn't because she told me to. Não foi porque ela pediu que eu But in abandonasse. my love for her, I gladly considered anything that was not compatible with my newfound love, I considered loss. Mas pelo meu amor por ela, eu considerei tudo aquilo que era incompatível com o meu novo amor como perda. And that's what Paul's talking about here. E é isso que Paulo está dizendo aqui. See, with a view to this deep, abiding relationship with Jesus Christ. Mas em vista desse relacionamento profundo e duradouro com Jesus Cristo, Having seen the glories of Christ. tendo visto as glórias de Cristo And having entered into the intimacy of fellowship and communion with e Christ. tendo adentrado a intimidade da comunhão, do relacionamento com Cristo, He said everything else is loss. ele disse, todas as outras coisas doesn't são matter. perda, não tem interesse, não importam. In verse 8 he says, I consider everything loss. Ele diz no versículo 8, eu considerava tudo como perda, Compared with
surpassing greatness of knowing Jesus Christ as my Lord. comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paul made this momentous decision to count everything as loss. Paulo chegou a uma decisão monumental, onde ele falou, isso eu vou considerar como perda. He was content to walk away from those things in which he had found great joy. E ele estava disposto a abandonar aquelas coisas, virar as costas para aquilo que dava grande Because alegria. he saw the unimaginable beauties of Christ. Porque ele via as coisas de Cristo que não eram And he was imagináveis. intrigued and delighted with Christ. E ele ficou intrigado, ele ficou maravilhado com Cristo. He was enthralled with Christ. Ele ficou fascinado com He Jesus saw Cristo. Christ as infinitely more valuable, more satisfying. Ele via Jesus Cristo como infinitamente maior e mais satisfatório. To fellowship and commune with the second person of the Trinity was more valuable than anything else to him. A comunhão que ele podia ter com a segunda pessoa da Trindade era mais valioso para ele do que qualquer outra So coisa. he said no to personal prestige. Então ele disse não ao prestígio pessoal. He said no to fleshly pleasures. Ele disse não aos prazeres carnais. And he did that because his heart was captivated and energized by the love for God and the surpassing greatness of knowing God. E ele falou isso porque ele ficou admirado pela grandeza de Deus e essa coisa insuperável de estar com Deus na presença dele. Brothers and sisters, that's the only way that the stranglehold of the idols of our hearts are ever broken. E é a única forma que essa escravidão dos ídolos do coração pode ser quebrada. It's as we see Christ as more desirable, Quando vemos Cristo como mais desejável, more glorious, mais more wonderful. glorioso, mais maravilhoso. He continues and he says, Jesus is the one for whose sake I have lost all things. Ele diz então que é por causa de Cristo que ele perdeu todas as coisas. I think there's something very interesting here in this verse I don't want you to miss. Tem uma coisa muito interessante nesse versículo 8 que eu não quero que vocês He percam. willingly suffered the loss of all things for a living person. Ele, com o seu próprio propósito, entregou todas essas coisas por uma pessoa viva. Jesus is the one for whose sake I have lost all things. Ele fala que ele fez tudo isso pela causa de Jesus Cristo. See, what Paul's describing is not just the world of ideas. O que Paulo descreve aqui não é o mundo das He's ideias. not just describing theological concepts. Ele não está descrevendo apenas conceitos teológicos. He's describing an interpersonal relationship. Ele está falando sobre um relacionamento interpessoal. A relationship in which he found great joy. E fala de um relacionamento no qual ele achava muita alegria. There was intimacy and peace in this relationship with Jesus Christ. Havia intimidade e paz nesse relacionamento com Jesus Cristo. And to be embraced by Christ and know Christ and walk with Christ. De andar e ser abraçado por Cristo e caminhar com Cristo. For that he suffered the loss of all things. Por isso ele perdeu todas as coisas. And listen to how he continues, that I consider them loss that I might gain Christ. Ele diz então, eu considero como esterco para poder ganhar Cristo. See, to turn away from something in order to gain something of greater value is not crazy. A ideia de abandonar algo para ter algo maior e mais valioso não é uma ideia louca. People make that transaction every day. Nós fazemos essa transação diariamente. And that's what Paul makes clear here. E o que Paulo está fazendo bem claro aqui, That it was Christ himself. que era Jesus Cristo, Ele mesmo. It's the wonder of Christ and the glory of Christ that transformed his allegiance. O que mudou a sua aliança, a sua lealdade foi a pessoa de Jesus Cristo e a grandeza So the dele. allegiance of his soul was focused on knowing Christ himself. Para que a lealdade de sua alma fosse ligada agora ao conhecimento de Cristo. He didn't turn away from everything else because he was bored with it. Ele não virou as costas àquelas outras coisas porque ele ficou entediado com aquilo. Or because of fear or shame, Ou por causa de temor ou vergonha.
or because it was against the rules, ou porque isso violava alguma regra, he sought to gain Christ. ele procurava ganhar Cristo. He was seeking gain. Ele estava procurando He was ganho. seeking something more satisfying and more joyful and more wonderful than those idols. Ele estava procurando coisas que eram mais maravilhosas, mais valiosas, que tinham mais valor do que aquelas outras He says, I coisas. want to be found in him. Ele diz que quer conhecer e ser encontrado em Cristo. That's what moves him, to be found in Christ. E é isso que o impulsiona de ser e conhecer a Cristo. He says in verse 10, I want to know Christ. Ele diz no verso 10, quero conhecer Cristo. Sometimes my wife looks at me and she says, I know you, Ted Tripp. Às vezes a minha esposa olha para mim e fala, eu te conheço, Ted Tripp. And she does, she knows me. E ela me conhece. She knows my moods and she knows my ways. Ela conhece os meus humores, os meus She jeitos. knows my passions. Ela conhece minhas She knows paixões, what delights me o and que what me enchants dá me. prazer, o que me encanta. She knows me. Ela me conhece. It comes from spending 50 years together. Vem do fato que nós passamos 50 anos juntos. And do you know Christ in that way? Você conhece a Cristo dessa maneira? Paul saw the joys and delights of Christ were worth, knowing Christ was worth giving up everything. Ele viu que deleitar-se em Cristo e conhecer a Cristo valia a pena perder todas as outras coisas. The aroma of Christ was sweet to his senses. O aroma de Cristo era doce aos seus The sensos. ways of Christ were delightful to his soul. Os caminhos de Cristo eram prazerosos à sua alma. He wanted to know Christ. Ele queria conhecer Cristo. And there's an expression there of a quest for intimacy. E há uma expressão aqui da ideia de um ir em direção à And intimidade. as we read on, we find it was a all-consuming passion. E nós vemos que isso se tornou uma paixão avassaladora. He says, I press to lay hold of that for which Christ took hold of me. E ele diz que eu vou em direção àquilo para ter o que Cristo conquistou por mim. This one thing I do, forgetting everything that is behind and reaching forth to what is before, I press toward the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Então ele diz, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Christ was life for the apostle. Cristo era vida para o apóstolo. The joys of knowing Christ were what enchanted him. As alegrias de conhecer Cristo era o que o encantavam. It's got to be true for us, brothers and sisters. E isso tem que ser verdade em nossa vida também, irmãos e You irmãs. see, if you are truly dazzled by God, Se você realmente for deslumbrado por Deus, if you're thrilled and enthralled with his beauty, e se você realmente se deleita e se maravilha com a sua beleza, if you're dazzled by his glory, se a glória dele é deslumbrante aos seus olhos, then sin begins to lose some of its luster. então o pecado começa a perder o seu brilho. The only thing that can free our hearts from idols is enthroning Christ and delighting in Christ. A única coisa que pode libertar o nosso coração dos ídolos é derrubar os ídolos e entronizar Jesus Cristo. I want to give you an illustration from Greek mythology. Eu quero dar uma ilustração da mitologia Now grega. that may seem like a strange place to go for an illustration. Pode parecer um lugar estranho para achar uma ilustração. But do you remember the story of Odysseus? Você lembra da história de Odisseu? Remember that the prince of Troy had stolen Helen, the wife of Menelaus the king. Então, vocês lembram que o príncipe de Troia havia raptado Helena, a filha de Menelau, rei da Grécia. And so Odysseus and Menelaus went to Troy to try to recapture Helen. Então, Odisseu e Menelau foram para Troia para tentar pegar Helena de volta. And you might remember the story. They got in the belly of this Trojan horse. E você lembra talvez da história onde eles construíram e entraram no ventre de um cavalo. And in the middle of the night, they sneaked into the city and they
they slaughtered its people and they rescued Helen. E no meio da noite, dentro daquele cavalo de madeira, eles entraram lá na cidade de Troia, saíram e conquistaram a cidade e recapturaram a Helena. But the voyage back home was even more dangerous than the rescue of Helen. Mas a viagem para voltar para casa foi mais perigosa do que achar e conquistar a Helena. Odysseus had been warned about these sirens. E Odisseu havia sido avisado sobre as sirenes. They were these beautiful creatures that seduced sailors who passed by their island. Eram seres lindos, maravilhosos que seduziam os marinheiros que passavam por sua ilha. And they were creatures of incredible beauty. Eram criaturas de beleza incrível. And they sang these very enchanting, beautiful songs. Que cantavam músicas lindas, encantadoras. And the songs were irresistible. E as músicas eram irresistíveis. And the sailors would sail too close to the island so they could hear these songs. E os marinheiros, para ouvir essas músicas, chegavam perto demais às ilhas. And so they could see these beautiful creatures. E ali mais perto viam essas criaturas belas. And then as their ships got too close to the island, the ships would be broken on the rocks that were just beneath the water. E chegando perto às ilhas, as naves então se destruíam nas rochas que estavam por baixo da água. And then these beautiful creatures were turned into these demonic cannibals that would come and eat them. E aí aquelas criaturas lindas se tornavam canibais demoníacos que iam e devoravam os marinheiros. So Odysseus had been warned about these dangers. Odisseu tinha sido avisado sobre esses perigos. And he cleverly prepared his crew. Então ele astutamente preparou os seus marinheiros. He put wax in their ears so they wouldn't hear the songs. Ele tampou seus ouvidos com cera para que não ouvissem as músicas. And he commanded them to look straight ahead and not look toward the sirens. E ordenou que olhassem direto para frente, não olhassem para a ilha. But for his part, he wanted to see the beauty of the sirens. Mas ele queria de fato ver a beleza daqueles seres. And he wanted to hear their songs. Ele queria ouvir as músicas. So he told his men to tie him to the mast of the ship. Então pediu que eles o amarrassem ao mastro do navio. And to ignore anything he said to them while they were passing by the sirens. E que eles ignorassem qualquer coisa que ele falasse durante aquele tempo de passagem. And until they were out of danger. Até o ponto que eles estivessem fora de perigo. But he wanted to see these beautiful creatures and to hear their enchanting song. Mas ele queria ver as criaturas, ele queria ouvir as músicas Now, as you would encantadoras. expect, he was hopelessly seduced by the sirens. E como é de se esperar, ele foi seduzido de uma forma completa pelas músicas. If it weren't for the ropes, he would have completely given himself to their invitation. Não fossem aquelas cordas que o amarravam, ele teria se entregado completamente ao convite da música. Nothing he knew of the dangers beforehand would have kept him from it. Nada do que ele sabia de antemão sobre os perigos teriam o prevenido de ir. So his body was restrained by the ropes. O seu corpo estava lá segurado pelas cordas. But his heart was fully captivated. Mas o seu coração foi completamente cativado. Inwardly, he said yes to the temptation. Internamente, ele estava dizendo sim à tentação. Even though the ropes that held him said no. Mesmo que as cordas externas, exteriores, falassem que não. And so, it wasn't that he was not seduced. Não era o fato que ele não sentiu a sedução, But he was externally restrained from giving in to the temptation. mas que ele tinha uma restrição externa que impossibilitava entregar-se. And I'm afraid this is the way that many Christian people live the Christian life. E eu creio e fico assim, tenho medo que as pessoas realmente vivem a vida cristã dessa Christian forma. men and women live desiring the pleasures that they imagine sin would give them. O cristão vive pensando querendo aquelas coisas que o prazer do pecado oferece. But they're restrained by the ropes. Mas eles têm essa restrição das cordas. They're restrained by the rules, by the fear of man. A restrição se tornam as regras e o temor do homem.
but their hearts are seduced. Mas o coração já está seduzido. Internally they give in. Internamente já se entregam. And no lasting victory over sin can be experienced when we are seduced by the pleasures of sin. E não há uma solução duradoura para o pecado quando nós já estamos seduzidos por ela. When the only restraint is being tied to the mast of what others expect of us. Quando a única coisa que nos previne são as cordas das expectativas alheias. There is a lesser known figure in mythology. Há uma pessoa menos conhecida na mitologia. His name is Jason. O nome dele é Jason. He took the same voyage. Ele também fez a mesma viagem. And like Odysseus, he faced the same troubles. E como Odisseu, ele passou pelas mesmas provações. But his solution was a very different solution. A solução dele foi muito He diferente. brought along with him a musician named Orpheus. Ele trouxe com ele um músico chamado Orfeu. And Orpheus was an expert on the lute and the lyre and played enchanting music. Orfeu era especialista na harpa e na lira e ele tocava músicas encantadoras. And when the time of temptation came, he did not fill his men's ears with wax. Quando chegou o momento da tentação perto daquelas ilhas, ele não encheu os ouvidos com cera. He simply ordered Orpheus to play his most beautiful, alluring songs. Ele pediu para Orfeu que ele tocasse as suas melhores, mais sedutoras músicas. And they were kept safe by Orpheus's music. E eles passaram por ali seguros por causa da música de Orfeu. Because they were captivated by music that was far more beautiful and more compelling than the sounds of the sirens. Porque eles foram cativados por uma música que era muito mais linda e atraente do que a música da ilha. See, the sirens didn't stand a chance compared to Orpheus's music. As sirenes não tinham vez com a música de Orfeu. And true and lasting victory over the idols of the heart don't come because we're tied to the mast. As vitórias duradouras e verdadeiras dos ídolos do coração não vêm porque nós estamos amarrados ao mastro. And we're straining against the ropes with hearts that are yearning for the things God has denied us. E nós estamos lá mesmo amarrados, lutando com as cordas porque nós estamos atraídos às coisas que Deus nos proibiu. You see, we want to say no to sin because we have first said yes to God. Nós queremos chegar ao ponto de dizer não ao pecado porque primeiro falamos sim para Deus. We want to turn away from those temptations because we have seen one who is far more beautiful and far more compelling. Queremos virar as costas às tentações porque nós já vimos alguém que é muito mais atraente. We want to love what God loves and hate what God hates. Queremos amar o que Deus ama e odiar ao que Deus odeia. Deepest longings to be for God. Queremos que os nossos anseios mais profundos sejam direcionados a Deus. To look at what pleases God and say that's what pleases me. Eu quero olhar para as coisas que agradam a Deus e falar isso me agrada. I want to be drawn to the things that draw the great heart of God. Eu quero ser atraído às coisas que atraem o grande coração de Deus. So that I love what God loves. Para amar o que Deus ama. And I hate what God hates. Para odiar o que Deus odeia. And see, it can only be true as I'm fascinated and find God to be more desirable than anything else. E isso só acontecerá quando eu estiver atraído às coisas de Deus acima de todas as coisas. You and I were made for the pleasures of knowing God. Nós fomos feitos para desfrutar dos prazeres de Deus. We're designed for the beautiful melodies that God has for us. Nós fomos feitos para as lindas melodias que Deus tem para nós. And we fall short of delighting in God as we ought to delight in Him. E nós muitas vezes não atingimos aquele desejo, aquilo que Deus tem para nós. There was only one who was so in love with God and whose joy in God motivated him that he loved others to death. Só há uma pessoa que amava tanto as coisas de Deus que ele amou as outras pessoas até a própria morte. That, of course, is the Lord Jesus Christ. E claro que estou falando do nosso Senhor Jesus Who loved Cristo, God fully for you and for me, que amou Deus plenamente por você e por mim, and who died to forgive our failure, e morreu para perdoar o nosso fracasso, and
who lives now at the right hand of God to enable us to love him. que agora vive ao lado direito do Pai para capacitar-nos para amá-lo. We need to come to God with our mixed emotions, Nós precisamos chegar a Deus com todas as nossas emoções mistas, with the ways that we love the world more than we love him. com aquelas formas que nós amamos mais o mundo do que amamos a Ele. We want to come to him with the weakness with our weakness for the songs of the sirens. Nós queremos chegar a Ele com aquelas fraquezas de sermos atraídos pelas músicas das sirenes. And the pitiful ways that our appetites run toward things that are ugly rather than things that are beautiful. E aquelas formas fracas que nós queremos correr para as coisas que Deus proíbe. We need to come to him. Nós precisamos chegar a Ele. And if you come to him, he will accept you and he'll forgive you. E se nós chegarmos a Ele, Ele nos aceitará e nos perdoará. And he will enable you to turn from sin. E Ele vai te capacitar para virar as costas ao pecado. Not because you're bound to the mast, Não porque você está lá amarrado ao mastro, but because you've heard a sweeter song mas porque você ouviu um canto mais doce. and you found him to be your heart's E desire. você encontrou nele o desejo do seu coração. May that be true for each of us. Que isso seja verdade para cada um de nós. Amen. Amém. Amém. Bom dia aí a todos. Nós estamos caminhando para o fim da nossa conferência. Só dar um recado, a gente ainda vai ter agora um intervalo, tá, da nossa conferência. Se puder esticar aí um pouquinho. Temos a lanchonete ali embaixo, a livraria, você pode ter um tempinho. Quando for 11h15 mais ou menos, a gente vai estar de volta aqui. E aí nós vamos ter um tempo de perguntas e respostas, tá? Então você vai poder ter um tempo de perguntar e responder as perguntas. O teste tipo vai estar aqui, a gente vai ter os microfones e você vai poder fazer as perguntas, a gente vai ter um tempinho para isso, ok? Então vamos lá para o nosso intervalo agora. Eu vou falar depois. Gente, só enquanto vocês estão saindo, a gente ia ter amanhã um café com os educadores aqui, mas a gente não vai poder ter, tá? Pela manhã. Então, se você estava planejando vir aqui amanhã de manhã com esse café, nós vamos ter esse café amanhã, então. Obrigado.
ajudar. Algumas pessoas estão precisando ir já. E se você tiver colocado seu carro atrás de alguém, se puder só ajustar ali, às vezes tem alguns outros espaços, ajudaria para alguém que está querendo talvez sair. Mas se não, também a pessoa vai esperar aí. Mas se você tiver essa disponibilidade... Ok, vamos lá, Dani. Tem mais um sorteio de um livro aí. Bom, gente, vamos ver mais o último sorteio que vamos ter. O livro Grave a Fé no Coração de Seus Filhos, tá? Um livro muito joia, falando sobre a importância de, como pais, como família, transmitir e gravar a fé no coração dos filhos. Vamos ver quem... Tá lá. Número 238. 238, 239, 37. Para cima ou para baixo? Não, o mais próximo aí. Tem 240. Tem alguém mais próximo que isso? Não dá para sortear outro porque foi a regra colocada, né? A gente estabeleceu isso, é complicado mudar. Oi? 26. Não, 40, 240. Bom, Evaldo? Pessoal, vamos ficar em pé mais uma vez, vamos cantar uma canção para a gente caminhar para o final, depois das perguntas. Reina em mim, Thiago. Reina em mim. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os olhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder sobre a escuridão, sobre os olhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre a escuridão, sobre os olhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor.
obrigado. Gente, vamos lá então, a gente vai ter um tempo aqui para perguntas e respostas. Alguns estão com microfones aí. Quem é que está nos ajudando? Cal. Cal está aqui. Fica em pé aí, Cal. Quem é que mais que está lá com o microfone? Marquinhos, por hoje, aqui. Isso, talvez. A gente precisa de 2 microfones aqui. Não sei se vai ter jeito de ter um microfone lá na galeria, né? Também. Talvez era bom. Gente, é para fazer pergunta, né? Tem que começar assim. Onde é que estão os microfones para fazer pergunta? Estão aqui embaixo? Aí, levanta a mão se você tem uma pergunta. Isso. Vocês entenderam como funciona? Tem alguém aí em cima? Pronto. In English? No. Só bem rápido, ele falou que as perguntas podem ser tanto do livro, do Instruindo, Pastoreando, ou do conteúdo da conferência, então fiquem à vontade. Não, o tema que nós abordamos na conferência é que nós temos a referência bíblica dos ídolos em espécie, físicos. A nossa conferência trata de ídolos que nós convivemos com ele diariamente, socialmente. Então, me parece muito tênue a linha que divide aquilo que eu me relaciono em ser ou não um ídolo em minha vida. Mesmo porque nem sempre eu consigo me desfazer daquele relacionamento. Por exemplo, deu exemplo de bens, casa, carro, né? Ou pode ser a esposa ou os filhos, né? Os netos. Então a referência bíblica derrubaram o altar dos antigos ídolos. Então eles não faziam mais parte do contexto social. Okay? Yeah. Know from the scripture that, back in the book of, I'll start over again. We know from the scripture that the idols are not only external but also internal. Então sabemos das escrituras que os ídolos não são apenas externos, mas também internos. Because in the passage in Ezekiel 14, it's my people have set up idols in their hearts. Porque no texto de Ezequiel 14 nós temos o fato que Deus diz que o povo ergueu ídolos em seus corações. In Colossians 3 and in Ephesians 5, Colossenses 3 e Efésios 5, the idols are things like immorality and impurity and greediness. Os ídolos são coisas como a imoralidade, a impureza ou a ganância. So we know that when the scripture talks about idolatry, it's not only talking about external idols, but also internal idols. Então, quando nós sabemos que as escrituras, quando abordam esse tema de ídolos, não são apenas os externos que ele trata. But I think your point is well taken that a lot of the things in our lives, we can become idolatrously attached to things that are legitimate things that it's impossible for us not to have in our lives.
Mas eu acho que o seu ponto é válido no fato que tem coisas na nossa vida que podem chegar a esse nível de idolatria, mas que nós não podemos nos desfazer e tirar completamente da nossa vida. São coisas legítimas. I mean, for parents, having your kids grow up and love God and desire God is a wonderful thing for us to pray for and desire. Como pais, temos o alvo que os nossos filhos cresçam, que amem a Deus e ter coisas boas para ir na vida. Isso é louvável, isso é uma coisa que podemos almejar. But if I cannot find joy in God in the absence of that, Mas se eu não consigo encontrar a alegria de Deus com a ausência daquilo, then its attachment to me has become an idolatrous attachment. então aquele elo se tornou um elo idólatra. And I think that one illustration I gave, the woman who had a bad husband, E aquela ilustração que eu dei de uma mulher que tinha um and she marido said, mau, I don't want a God who loves me, I want a husband who loves e me. ela falou, eu não quero um Deus que me ama, eu quero um marido que me ama. And really what she was expressing is that, don't comfort me with God, I'm not interested in God, I want a husband who loves me. O que ela estava expressando é, não venha com essa de Deus, eu não quero um Deus que me Well, ama. where has she put God in that order? E aí, naquela ordem, a pergunta seria, onde é que ela está colocando Deus? She's made having a husband who loves me a greater good than having a God who loves me. Então ela tem feito de um marido que a ama um bem maior do que ter um Deus que a ama. And I think we can do that with our our houses, things that have a legitimate place in our life. We can let them have an inordinate place. Nós podemos, com coisas como casas e pertences, coisas que têm um lugar legítimo em nossa vida, fazer deles uma coisa inapropriada ou excessiva. I think C.S. Lewis talks about this in a way that's very helpful. O autor C.S. Lewis fala sobre isso de uma forma que ajuda bastante. He talks about the fact you can want things that are good things Ele fala de querer coisas que são coisas boas, in a time or manner or to a degree that is idolatrous. e se nós queremos essas coisas num tempo ou de uma maneira ou um grau que não é uma coisa, That is idolatrous. em um grau que seria um grau idólatra. Primeiramente, gostaria de agradecer por essa oportunidade de conhecê-lo e rogar as bênçãos de Deus na tua vida e de todos que aqui estão. Foi um prazer. Nós somos da Igreja Presbiteriana do Brasil, a 180 quilômetros daqui, numa cidadezinha pequena, próxima a Bauru. Com relação ao cuidado, ao crescimento dos nossos filhos. Nossos filhos estão crescendo e sendo instruídos na palavra do Senhor. Qual conselho o Senhor daria para detectar que eles estão olhando mais para nós do que para as Escrituras? Como nós lidaríamos com isso? Qual conselho que o Senhor dá para que nós detectemos isso em tempo, mesmo eles sendo instruídos na palavra de Deus e apontando Cristo na vida deles sempre? Qual o conselho o Senhor daria? Lord, they're instructing the Lord, they're growing, Lord, but they want to know how can they then put the focus on Jesus, because they're looking at their parents as kind of like looking to the parents, but how do you get them to focus on God? What kind of advice would you give for them? One of the best things we can do as parents to turn that focus to Christ is by modeling that for our children. Uma das melhores coisas que podemos fazer para mudar ou colocar o foco dos nossos filhos em Cristo é de ser exemplo desse foco em nossas vidas. So we're emphasizing not only the fact that the things that God calls us to do that we ought to do, Então não estamos apenas enfatizando as coisas que Deus nos chama para fazer e as coisas que devemos fazer, but we're also emphasizing the fact that we cannot do those things without the grace and power of the gospel. mas estamos enfatizando que essas coisas são impossíveis de fazer sem o poder e a graça do Evangelho. And I think sometimes our temptation as parents is to give our kids
keepable standards that don't require grace. The temptation. Yeah. Então a tentação como pais é de dar aos nossos filhos alvos alcançáveis que não necessitam necessariamente da graça. And the more we keep the standard where God has put it, the more our children are left with the impossibility of obeying God without grace. Mas quanto mais a gente coloca o alvo onde Deus colocou, os nossos filhos são confrontados com a ideia que é impossível atingir esse alvo sem a graça de Deus. I remember one night our daughter was about 8 years old or so, and she had gone to bed. Eu me lembro que uma vez a nossa filha tinha uns 8 anos de idade, ela já tinha ido dormir. And I walked by her room and she was crying. I could hear her crying. Eu passei pelo quarto dela e podia ouvir que ela estava chorando. I went in and I knelt down by the bed. I said, "What's the matter, honey?" Então ajoelhei perto da cama com ela e perguntei: "O que tem, querida? O que está She acontecendo?" said, "Dad, you and Mom are always telling me how I have to love my brothers from the heart." Ela falou assim: "Pai, você sempre está falando, você e mamãe falam que eu tenho que amar os meus irmãos de todo o coração. And I have to love them like I love myself." E eu tenho que amá-los como amo a mim mesmo." And she was crying. She said, "I can't do it. I can't do it. E ela estava chorando, falando: "Eu não consigo fazer isso. Eu They're simplesmente não consigo. so mean to me. I can't love them that way." Eles são tão malvados comigo que eu não posso amá-los dessa It was a forma." wonderful opportunity to say to her, "You're right. You cannot do it without the grace of Christ." Então foi uma ótima oportunidade de falar para ela: de fato, você não vai conseguir fazer isso sem a graça de Jesus Cristo. So I think reminding our children, as Jesus says in John 15, "Without me you can do nothing." Então nós estamos lembrando aos nossos filhos daquilo que Jesus falou em João 15, que sem Jesus nós não conseguimos fazer nada. And I think with our kids, the more we deal with heart issues, the more we help them to see how profoundly they need grace. E à medida que nós vamos trabalhando com os nossos filhos, com essas questões do coração, eles vão vendo o quanto eles precisam da graça. And the more we just focus on the rules, the more they learn to keep the rules without necessarily seeing their need of Christ. Mas quando o foco são nas regras, eles não veem a necessidade de Cristo para cumprir as regras. Bom dia, eu sou Tânia, da Igreja do Evangelho Quadrangular daqui de Rio Preto. Pastor, sobre o livro Pastoreando o Coração da Criança, no capítulo 2 tem o desenvolvimento do seu filho, né? Eu queria que o senhor nos explicasse sobre as influências formativas que retrata nesse capítulo. Yeah, just to kind of go over what you're talking. The point we're making in the book, Instructing a Child's Heart, is that parents don't spend enough time at what we call formative instruction. O ponto que nós queríamos ressaltar com o livro Instruindo é que os pais não gastam tempo suficiente com o que nós chamamos de instrução formativa. And I think of that as providing a culture of understanding and thought that is rooted in God's Word. E eu entendo isso como um ambiente de ensino onde a criança entende que está alicerçada na palavra de Deus. So it includes understanding who God is and the character of God. Entender quem Deus é e o caráter de Deus. It includes understanding themselves as people made in God's image. Inclui a ideia de entender a si mesmo como alguém feito na imagem de Deus. And who are designed to bring glory to God. E uma pessoa que foi projetada e planejada para trazer glória a Deus. And it includes putting every call of obedience in the context of this larger worldview that has God at the center of all things. Inclui essa ideia de fazer todo o chamado para a obediência e colocar dentro de um contexto maior, uma cosmovisão de quem Deus é, o que Ele tem como propósito. For example, I can teach my children to obey mom and dad. Por exemplo, eu posso ensinar os meus filhos a obedecerem mamãe e papai. And I can say, "You need to obey me. God says you should obey me." E eu posso falar assim: você precisa me obedecer. Deus diz que você deve me obedecer. So I'm going to insist on you obeying me. Então vou insistir que você me obedeça. Now it's true that God calls them to obey God. E isso é verdade, que Deus chama para que as crianças But obedeçam. what I want to do is give my kids a bigger vision of that calling.
E o que eu quero fazer então é dar uma visão maior aos nossos filhos desse chamado. So I want to remind them there's a God in heaven who's good. Para lembrá-los que há um Deus no céu que é bom. And He's put you in a family. E que Ele tem colocado você em uma And família. He's given you a mom and dad who love you. E te deu uma mãe e um pai que te amam. And it is a blessing for you to obey mom and dad. E é uma bênção você obedecer aos seus pais. Because God says it'll go well with you and you will enjoy long life. Porque Deus diz que isso então vai bem para você e você terá uma longa vida. And we want you to enjoy those blessings. E nós queremos que você desfrute dessas bênçãos. And so we insist on your obedience because we know that's what's good for you. E então nós insistimos na sua obediência porque nós sabemos que isso é um benefício para você. Now, that's the kind of vision we have in formative instruction. E é isso que nós temos, essa visão na instrução formativa. So I'm not just requiring obedience, Então não é simplesmente uma exigência but I'm da obediência, also giving a worldview that is large enough to support the expectation that the child obey. mas é de estabelecer uma cosmovisão que é grande o suficiente para abarcar todas essas So I'm exigências. providing a rationale for obedience that is rooted in God's Word. Eu estou oferecendo um raciocínio ligado à obediência que está aqui na palavra de Deus. I think in every aspect of life we have to be providing that kind of formative instruction for our children. E creio que em todos os aspectos da nossa vida, da vida dos nossos filhos, nós temos que oferecer esse tipo de instrução we're formativa. giving them the very robust backstory that is behind the things that we're expecting of them. Então nós estamos oferecendo como se fosse uma história de pano de fundo robusto para alicerçar o que nós estamos dizendo. So in areas like understanding the sowing and reaping principle of God's Word, Em áreas como, por exemplo, entender o princípio de semeadura e colheita na palavra de Deus, understanding the place of the church in our lives, entender o lugar da igreja em nossa vida, understanding how relationships are transformed by the redemption that Christ gives us. é entender como os relacionamentos são transformados pela redenção oferecida em Cristo. In all those things, we want to be thoroughly providing a worldview, a system of formative instruction that shapes their thinking about those things. Em tudo isso, nós queremos oferecer uma instrução formativa que molda o seu pensamento sobre todas essas coisas. So it's a very comprehensive task. Então, é uma obra bem completa, compreensiva. Does that speak to your question? Isso fala a sua pergunta? Aqui na galeria, Marquinhos. Oi. Só um minutinho só, que aqui tinha levantado antes. Ok, tá? Duas pessoas aqui antes. Obrigado. Meu nome é Arildo, eu sou pastor auxiliar na Igreja Bíblica em São José do Rio Preto. E queria fazer uma pergunta para o senhor a respeito de uma ilustração que eu vi no seu livro, na página 40, no capítulo 2. Tem um gráfico lá onde mostra uma criança, um bebê, primeiro numa posição, sentado, e depois engatinhando. E o senhor usou isso como uma ilustração de que as pessoas, elas já nascem um ser religioso, e ou elas vão adorar a Deus ou vão adorar ídolos. Eu ainda não li o livro inteiro do senhor, então se o senhor explicou isso aí mais para frente, eu peço que me perdoe, eu não vi ainda. O senhor acha que a posição corporal, a expressão corporal de uma criança, ela pode fazer com que os pais identifiquem alguma intenção do seu coração, porque o pai precisa pastorear o coração da criança, precisa entender o coração da criança. Então, como a gente não pode ver o coração, estou falando muito rápido, né? E só para entender a pergunta, para explicar para ele. Você está falando de coisas externas que a criança demonstraria que seriam indicadores Sim, de coisas internas. Se existe alguma expressão corporal da criança que o pai pode notar. Like physical expression that the child would, like, if I'm understanding correctly. You have in shepherding, you have the one kid sitting and is called
Ele não está lembrado do gráfico. Sim, sim, é na página 40. Página 40 do livro. E no caso, além das expressões corporais, se existem atitudes que eu acho que seria mais relevantes para que o pai possa notar a tendência da criança em adorar ídolos ou adorar a Deus. Obrigado. The purpose of that graphic is to say that our children are instinctively and compulsively worshipers. Então, o intuito desse gráfico é mostrar que os nossos filhos são automaticamente, intuitivamente, adoradores. Because they're made in the image of God. Já que foram feitos na imagem de Deus. So they're made for God. Eles foram feitos para Deus. And the passion that we have as human beings to be delighted and enchanted and thrilled is because we're made in God's image. O fato que as nossas paixões podem ser encantadas, nós sentimos prazer, deleite nas coisas, é porque fomos criados na imagem de Deus. And we're made for relationship with the one who is truly enchanting and thrilling and amazing. E nós fomos feitos para ter esse relacionamento de sermos encantados e ter deleite naquele ser que nos fez. So what I'm conveying in that graphic is our children will either know God and respond to all that God has revealed of himself in his word, in his world and in his word, and respond with praise. Então eu estou falando que os nossos filhos vão olhar para essas coisas de Deus e vão responder a tudo que Deus dá e ficarem encantados com as coisas de Deus e responder em adoração. Or they will bow before idols. Ou vão se curvar diante dos ídolos. They will do one or the other. Eles vão fazer uma coisa ou outra. They cannot help themselves because they're made for God. They're made for glory. They're made for wonder. E nós não temos uma escolha nisso no sentido que nós temos que escolher porque fomos feitos para adorar algo. So I don't know that I would say there are physical indications of the attitudes of heart. Eu não acho que eu diria que há expressões corporais desse tipo de expressão de ídolos do coração. But you can watch kids and you can see the things they gravitate toward. Mas você pode observar os filhos e ver que tem coisas para onde eles são atraídos. And not everybody gravitates toward the same idols of heart. E nem toda pessoa é atraída para os mesmos ídolos do coração. But if we think about things like pride, love of self, se pensarmos sobre coisas como orgulho, o amor próprio, covetousness, envy, cobiça, inveja, bitterness, amargura, ira, hatred, o ódio, rebelião, love of self rather than love for others. O amor próprio em vez de amar aos outros. We can begin to see those things even in little children. Podemos observar essas coisas até com crianças pequenas. And I think even before children can talk about those things, E eu acho que até mesmo antes da criança ter a possibilidade de falar sobre essas coisas, before they're self-conscious of those motivations, ou antes de estarem cientes dessas coisas, dessas motivações, we can begin to teach them about those things. Nós precisamos começar a ensinar sobre essas coisas para eles. You know, for example, if my 3-year-old pushes his 18-month-old sister over and takes her toy, se o meu filho de 3 anos chegar para sua irmã de apenas 1 ano e meio e empurrar e pegar o brinquedo dela, my first approach to that is going to be to correct him. A minha primeira abordagem vai ser de corrigi-lo. I'm going to say, no, you can't take your sister's toy. Eu vou falar assim, não, você não pode pegar o brinquedo da sua irmã. She was playing with that. Ela estava brincando com isso. You must give it back to her. Você precisa devolver. And then I'm going to use the language of the heart to describe the behavior. E aí eu vou usar a linguagem do coração para descrever o comportamento. Because if I ask this 3-year-old, what motivated you to do that? He has no idea. Se eu falar para aquela criança de 3 anos, o que te motivou a fazer isso? Ele não tem nenhuma ideia. But I can say to him,
you're not being kind to your sister, you're being unkind. Mas eu posso falar para ele: você não está sendo gentil com sua irmã, você está sendo malvado com ela. You're not loving your sister, you're loving yourself. Você não está amando a sua irmã, está amando a si mesmo. You're not serving her, you're serving you. Você não está servindo a irmã, você está servindo a si mesmo. I'm using heart language to correct the behavior. Então eu estou usando linguagem do coração para corrigir o comportamento. I'm not just saying, don't take her toy, that's bad. Eu não estou falando apenas, não pegue o brinquedo, isso é mal. Because I want to give him biblical categories. Porque eu quero dar a ele categorias bíblicas. And in saying these things, I'm letting him know my concern is even deeper than the fact you took her toy. E à medida que eu falo isso, eu estou expressando para ele que a minha preocupação é mais profunda do que o ato de tirar o brinquedo. My concern is for the attitudes of heart that are expressed in that. O que me preocupa são as atitudes do coração que foram expressadas por meio do ato. And as we watch children and observe them, we'll find that some children tend toward various ways that they stray from God. E se nós observarmos as crianças, nós vamos ver que cada criança tem assim caminhos diferentes que eles se extraviam de Deus. Some children struggle with being defiant in ways that other children don't. Algumas crianças lutam com a ideia de peitar as autoridades que as outras não. Some children struggle with lying and telling the truth in ways that other children don't. Outras crianças lutam com a ideia de mentir e contar mentiras que outras crianças não. Some kids struggle with pride in ways that other kids don't. Algumas lutam com orgulho de uma maneira que as outras não. So I think we can be observant of those things and try to give our children an understanding of the heart that will help them to identify those things in themselves. Então nós podemos ajudar os nossos filhos a observar e entender essas coisas do coração que nem elas enxergam. I have an hour that I teach often in seminars just devoted to that topic. Eu tenho uma hora que eu tenho em alguns seminários e conferências que eu dedico somente a esse assunto. Pastor, eu gostaria de perguntar assim, tem algum motivo, alguma coisa especial para às vezes uma mesma geração de uma família, várias pessoas de uma mesma geração caírem sempre em um mesmo ídolo interior? Por exemplo, amor próprio, bebida, tem famílias que sofrem com adultério. Tem alguma outra explicação que não seja cegueira? Ou é praticamente a cegueira? Não vi essa última parte. É assim, tem alguma outra explicação que não seja essas várias pessoas caírem sempre na cegueira delas? Sim. Serei, tá. So she's asking, like, when you see generational issues, and you see in a family that the children seem to go generation to generation in the same kind of idolatry, and she's describing it as like, would that be like that family siren, or is there something that you would see in a family that would indicate? Well, I think sometimes children learn patterns of idolatry from the adults in their world. Creio que muitas vezes crianças aprendem esses padrões de idolatria dos modelos adultos que têm em sua vida. So there certainly are ways that we see the sins of the fathers passed from generation to generation. E vemos então certos exemplos de como os pecados dos pais são passados de geração em geração. I think we even see that sometimes in the Old Testament. E nós vemos isso às vezes também no Antigo Testamento. You have Isaac, who had two sons, Jacob and Esau. Você tem Isaac que teve dois filhos, Jacó e Esaú. And he showed favoritism toward Esau and neglected Jacob. E ele mostrou favoritismo a Esaú e rejeitou a Jacó. Jacob had a whole lot of sons. Jacó teve muitos filhos. But he showed favoritism toward Joseph in relationship to the other sons. E ele escolheu um favorito, José, assim, e rejeitou os outros filhos. And he really was continuing the pattern that was established by his father. Ele estava continuando esse padrão de favoritismo que o pai tinha estabelecido. So I think we often see those things pass from generation to generation. Então, creio que nós vemos isso passar de geração em geração. But I would think that that's because of what is modeled
from one generation to the next. Mas creio que seria uma coisa que nós vemos um modelo de geração em geração, é por isso que nós vemos a repetição. And certainly, you mentioned alcoholism and drug substance abuse. E falando de alcoolismo, de o abuso de substâncias. And there are ways that alcoholism and substance abuse produce dysfunction in a family. Há maneiras que o abuso de álcool, de substâncias, criam certas disfunções dentro da família. And creates a dysfunctional family system. E isso cria um sistema disfuncional dentro da família. That I think are certainly things that we see pass from generation to generation. E aí nós vemos isso passar de geração em geração. Aí, vai ter essa pergunta aí, depois o Daniel vai falar uma coisa aqui. Só antes, vai ser a última pergunta, tá? Já são meio-dia. Se você tiver alguma outra pergunta, você pode escrever, passar para a gente vai passar depois para eles a resposta que ele der e passar para vocês depois. Então, por e-mail ou alguma coisa assim, você pode passar para a gente essas perguntas e depois a gente passa as respostas, tá bom? Então, a última pergunta. Paz, pastor, bom dia, eu quero agradecer pela oportunidade, pelos ensinamentos que o senhor nos deixou. Quero que Deus abençoe grandemente a sua casa e a sua família. Eu quero fazer duas perguntas em uma. Primeiro é sobre quando chegou esse amadurecimento que o senhor conseguiu identificar esses ídolos do coração naquela história que o senhor conta com a viagem com a sua família, de bicicletas. E o senhor quis tirar 36 fotos para mandar para a família, e o filho mais novo, a partir da terceira foto, já começa a fazer pose, e isso desagrada o senhor. Em segundo lugar, como identificar essas coisas na nossa vida, no cotidiano, que também nos desagrada, porque o nosso foco muitas vezes é o nosso eu, e a gente acaba confundindo também e acaba sendo um ídolo. Obrigado. I benefited very greatly from studying biblical counseling at Westminster. Eu fui muito beneficiado por estudar o aconselhamento bíblico no seminário de Westminster. And the counseling model that was presented at Westminster was very focused on the heart rather than just behavior. E o modelo de aconselhamento bíblico que foi ensinado em Westminster tinha um foco muito grande no coração e contra a ideia de comportamentos. And it was really in the course of that study that I began to catch on to what I was to those idols of the heart that were driving me. E foi à medida que eu fui estudando isso que eu comecei a reconhecer esses ídolos do coração e como me afetavam pessoalmente. I used another illustration earlier in the week about writing my paper in the middle of the night. Eu usei outra ilustração essa semana quando eu falava de fazer a tarefa à noite. And that was probably one of those times when I had one of those aha experiences. E talvez naquele momento foi daqueles momentos que eles descrevem como aha, a luzinha acendeu. It suddenly dawned on me, why are we doing this in the middle of the night? Que de repente ele pensou e deu conta de si, por que nós estamos fazendo isso nas altas horas da noite? Why am I denying my wife's sleep? Por que estou negando a minha esposa o sono dela? What is compelling me to do this? O que está me motivando, me empurrando a fazer isso? And I began to realize I was doing it because of my pride. E então eu entendi que eu estava fazendo por causa do meu orgulho. And my desire to be respected. E o meu desejo de ser respeitado. And as I began to see that, I began to see it everywhere. E à medida que eu reconheci aquele momento, eu comecei a reconhecer em todos os lugares. Because that was just one illustration of a pattern of response that was very typical of me. Isso foi apenas uma ilustração de um padrão de respostas que era muito comum à minha vida. So in terms of the second question, how do we get there ourselves? Então, falando sobre a segunda pergunta, como é que nós chegamos a esse ponto de identificação por nós mesmos? Probably talking and thinking about motivations would be a good place to start. Então, provavelmente uma conversa sobre como nós somos motivados, que tipo de motivações nós temos, seria um bom ponto de partida. And in the book Instructing a Child's Heart,
there's a list of heart attitudes. E no livro Instruindo o Coração da Criança tem uma lista de atitudes do And I coração. don't know, there are 12 or 15. São 12 ou 15. They're all biblical terms. São todos termos bíblicos. And I think most of us, if we thought those through, could identify there are 3 or 4 of those that are our typical struggles. E a maioria de nós provavelmente reconheceria que tem 3 ou 4 itens ali que são as nossas lutas pessoais do coração. We don't all struggle in the same ways. Porque todos nós lutamos com isso de formas diferentes. But there are typical patterns of struggle that we have. Mas há um padrão de comportamentos típicos que nós podemos ver, umas lutas típicas. I think even those chapters would be very good chapters. E esses capítulos então seriam bons capítulos para observar. I would also commend to you that book Idols of the Heart by Elise Fitzpatrick. Também indicaria aquele livro dos Ídolos do Coração da Elise Fitzpatrick. Because she does an excellent job bringing those things out. Porque ela faz um trabalho, uma abordagem excelente de tratar dessas coisas. There's also a book by Tim Keller called False Gods. Também tem um livro Deuses Falsos do Timothy Keller. And he deals with those topics as well. E ele também lida com esses assuntos. Although I think that from a penetrating perspective, Elise Fitzpatrick's book is really more valuable. Mas eu acho que de um aspecto penetrante o livro de Elise Fitzpatrick é mais valioso nesse sentido. So that'd be a good place to go. Aí seria um bom lugar para começar. Amém, meus irmãos. Amém? Que bom que você ficou aqui até o final. Tenho certeza que foi uma bênção para você e para todos nós. Eu quero agradecer primeiramente a esta igreja, a minha igreja também, mas em nome do pastor Edevaldo, que sempre nos abençoa, nos apoia, né, aí. E você que veio de longe, né, e está aqui com a gente, obrigado pelo seu investimento também, estar aqui. Tem sido uma grande bênção poder ter essa conferência. Então, a Ministério Oanse agradece a todos vocês aí a presença e espero poder ter abençoado vocês também como Oanse. Amém? Quero que você fique em pé, a gente vai orar para a gente encerrar esse tempo. I want to thank Patrick for his work translating. Eu quero agradecer ao Patrick pela tradução. I'm going to ask you to translate what I'm saying. Eu vou pedir que você traduza o que eu estou dizendo. It has been a joy for me to work with Patrick because he understands the things that I'm teaching. Tem sido uma alegria trabalhar com o Patrick porque ele entende as coisas que eu estou dizendo. And that makes all the difference in how well he can translate. Isso faz toda a diferença na qualidade da sua tradução. So thank you, brother. Obrigado. Ok, eu quero chamar o pastor Edevaldo aqui à frente. Marge, vem aqui também para a gente orar. A gente quer orar pelo Ted e a Marge. Chama eles também isso. A gente tem agradecido muito a esse casal, né? Hoje eu coloquei um adesivinho da Oanse na camiseta dele. Mas a gente está começando a primeira conferência e agora, amanhã estamos viajando para São José dos Campos. Ele vai ficar uns dias lá, depois fazer uma outra conferência dessa em Fortaleza. Depois mais 3 dias em São José dos Campos, depois mais um outro final de semana dessa conferência em Campinas. Então vai ser uma maratona, né? E eles são super dispostos, super animados, né? E a gente agradece muito a todo o investimento deles, né? Estamos a primeira semana aí, eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Quero pedir para o pastor Edevaldo orar por eles e agradecendo o nosso tempo juntos aqui também. E obrigado a todos. Muito bem, vamos finalizar aqui o nosso encontro. Eu esqueci de avisar, mas não posso deixar de dar esse aviso tão importante e tão
festivo para nós, porque na segunda-feira nasceu a minha netinha, Manuela, a netinha do Eric, aliás, netinha não, filha do Eric e da Paula, né? Então estamos felizes porque agora temos um neto e uma neta, né? E logo ela estará por aqui para ser apresentada aos irmãos. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade tão especial que o Senhor nos presenteou. Recebemos aqui este servo do Senhor, nosso irmão Tripp, sua esposa, Patrick, que muito nos ajudaram esses dias, transmitindo a mensagem do Senhor sobre esta preocupação que nós devemos ter em acumular ídolos no nosso interior, no nosso coração, na nossa mente. E nós te agradecemos, Pai, por esse alerta que veio e para que realmente nós possamos tomar todo o cuidado na nossa vida, na vida dos nossos filhos também. Eu tenho certeza que o Senhor ainda falará conosco hoje, à tarde e noite, mas eu quero pedir a Tua bênção, Pai, sobre a vida do nosso preletor, a sua esposa, que agora seguirão para São José dos Campos, depois Campinas, onde haverá uma conferência, e também Fortaleza. Que o Senhor os acompanhe, ajudando-os em tudo, dando forças, vigor, para que eles possam cumprir essa maratona toda de conferências aqui no Brasil. Te agradeço pela Oanse, pastor Samuel, Daniel e outros que estão à frente, conduzindo esse ministério. Que o Senhor possa agraciá-los cada vez mais, dando a eles a recompensa, Pai, que é esperada. A glória ao Teu nome. Assim, nós esperamos e oramos, crendo na resposta do Senhor sobre as nossas vidas, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Ok, obrigado. Um bom almoço a todos. Ainda a gente tem a livraria à noite, às 17 horas. Nós temos o culto com o Dr. Tripp também, e às 19h30 também. Edilson, fica um pouquinho aí para a gente regular melhor isso aqui tudo. Porque está muito grave o som aqui no retorno. Você dá uma melhorada nisso.